Bom, e agora a gente começa a falar sobre saúde. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10 milhões de brasileiros têm algum grau de surdez. E metade desses casos poderia ter sido evitada ou reduzida com diagnóstico e acompanhamento adequados. A Organização Pan-Americana da Saúde também estima que até 2050, mais de 2 bilhões de pessoas terão algum grau de perda auditiva. 1 bilhão desses casos deve afetar jovens entre 14 e 35 anos, que estão em risco aumentado, por causa da exposição constante a som alto. Bom, e para falar mais sobre combate e prevenção à surdez, nós vamos conversar agora com a fonoaudióloga Flávia Vanessa, que aparece aqui na nossa tela para conversar com a gente de forma remota. Olá, Flávia, muito obrigada pela sua presença. Peço que, para começar, você se descreva fisicamente para o nosso público cego e de baixa visão. Bom dia, meu nome é Flávia, sou mulher, pele morena clara, tenho cabelos louros, abaixo do ombro, olhos castanhos, sou fonoaudióloga, como já mencionado. Estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre prevenção, sobre esse dia de prevenção e combate à surdez. Bom, Flávia, então, para falar de prevenção, a gente acabou de citar que os jovens vão ser bastante afetados, nos próximos anos por perda auditiva. Por que isso acontece e como que a gente pode evitar ser mais uma dessas pessoas que acaba perdendo algum grau, da audição ao longo da vida? O hábito nocivo, que os adolescentes hoje estão de usar fone de ouvido por mais de 8 horas seguidas, em volume muito alto. Então, eles usam tanto o abafador quanto o fone de inserção por mais de 8 horas, nos jogos online. Então, isso aí, uma vez evitado, uma vez minimizado também essa intensidade, esse volume, ele já consegue prevenir e preservar a sua audição. Bom, Flávia, e quais são os sinais de alerta? Às vezes a gente tem um trabalho que leva a gente a fazer aquele teste temporário, aquele teste regular em que a gente faz uma medição, mas quem não passa por isso, como saber que você está perdendo a sua audição e que médico que a gente deve procurar para tentar reverter esse caso? Inicialmente, o médico procurado é o otorrinolaringologista, é ele quem vai prescrever os exames necessários, é ele quem vai prescrever se tiver medicação necessária, e o fonoaudiólogo, ele é o profissional quem vai realizar os exames, como a audiometria, que é o exame que vai medir os limiares da sua audição. A pergunta que você também fez me desculpe. Em relação a como identificar os sinais, como perceber que eu estou perdendo a audição? Sim, então começa a falta de atenção, começa o não entendi, repete, começa os isolamentos sociais, principalmente no ruído, a pessoa tem dificuldade de compreender o que é dito. O zumbido também é um dos fatores, não é o único fator, mas o zumbido também pode aparecer. Então, principalmente a dificuldade de compreender o som do zumbido. Então, é aquela pessoa que fala, não, eu ouço, eu só não entendo. Mas esse só não entendo é já um sinal de que eu tenho alguma alteração auditiva. Bom, e em crianças, Flávia, a gente sabe que tem muita criança que tem problema, às vezes com água, tem infecção no ouvido. Essas infecções, elas podem ser perigosas. O que os pais têm que fazer em relação a isso, para evitar que essa criança possa ter algum nível de perda auditiva? A criança, ela mergulha muito, põe a cabeça muito na água, e a tuba, que é uma comunicação do ouvido com a garganta, é isso que iguala as pressões na criança, ela é mais curta. Então, a criança tem muita inflamação de ouvido, tem as otites. Então, tem uma fase da criança que tem muita secreção e muita otite. E
E aí, quando começa a ter trocas das letras na escola, o que a gente sempre recomenda é sempre procurar o médico otorrino, pediatra, quando os primeiros sinais de infecção. Não se automedicar, nada de medicação, pingar nada no ouvido e sempre fazer o exame. Porque o teste da orelhinha, hoje, ele é instituído como exame para todas as crianças, que já diagnostica se aquela criança tem ou não algum problema de audição. Então, toda criança fazer o teste de audição e também na fase escolar. Sua criança já está com dificuldade de compreender, sua criança está com dificuldade de desenvolver a fala, dificuldades escolares, já acende o alerta. Então, tá certo, a gente conversou com a fonoaudióloga Flávia Vanessa, dando essas dicas importantes, então, né, para prevenir a perda auditiva. Muito obrigada, Flávia. Boa tarde para você. Bom trabalho. Eu quem agradeço, foi uma satisfação muito grande participar aqui com vocês.